Vamos lá. Eu vou fazer o vídeo explicando as questões aqui. Da maneira que eu fiz, eu utilizei apenas um código, porque eu acho que a maneira que está feita aqui é meio que como se fosse uma questão. Eu mostrar um código já consigo responder todas as questões. Foi da maneira que eu pensei, né? Porque aqui ele pede para me checar o repositório, apontar trechos que você melhoraria. Aqui identificar casos que você aplicaria o princípio, fazer a alteração no repositório antes e depois. Aplicar os dois princípios vistos, a mesma coisa, eu acho. E aplicar aqui também a quinta, a mesma coisa. Que é aqui o don't que é o aqui, que seria o polimorfismo e o early return. Então aqui nós temos o código, eu utilizei um código antigo do repositório dos primeiros repositórios que eu fiz quando eu entrei no IFP. Então aqui eu escolhi um código bem fácil mesmo, bem tranquilo para poder fazer. Então aqui nós temos um código para calcular a esfera, o volume da esfera, na verdade. Aqui está aqui, ó, eu vou inserir os valores aqui, aí depois eu vou processar o volume. Aí está aqui a função e está aqui o print. Então, utilizando essa maneira nova de melhorar, que é utilizando esse fail first e o Theodonesque, eu acabei criando uma def, que chama calcular volume, que ele vai ter inserido dentro dessa função, vai ter o raio, vai ser inserido pelo usuário, aí vai calcular, e esse calcular é outra função que vai ser chamada, que aqui eu vou setar o pi dentro dessa função, e vou fazer o fail first, aqui nós temos o fail first, e aqui eu vou usar o Theodonesque. Tel, eita, Theodonesque. E aqui a minha main vai ser basicamente só essa chamada dessa função. Porque aqui, ó, após eu devolver esse valor calculado, então na verdade eu não eu vou realizar o print dele. Então dessa forma, bem simples, bem fácil. Então tá aqui Theodonesque. Então se eu rodar aqui, eu vou conseguir calcular, vou botar aqui 10. Vou rodar novamente, vou colocar o número negativo. Ele vai cair, ó, não existe valor de diferença com raio igual a zero ou negativo. Vamos colocar o zero. Opa, que não existe. Então ele cai nesse meu fail first. Ele faz esse tel do nest, porque aqui na minha main é chamada a função. Não seto nenhum valor, não faço nada, não faço if, não faço dentro da função. Eu chamo apenas a função dentro da main. Então em relação à segunda questão, que é a parte de colocar o validate, eu acabei ficando até com a dúvida, mas eu acho que dessa forma aqui também esteja correto. O que é que eu fiz? Eu coloquei uma public void aqui dentro do post Java, separei ele, fiz os ifs, que vai ser o... Aqui também nós temos o fail first. Fail... Puxa, deixa eu ver aqui. Fail first. Nós temos o fail first aqui. Fail first, que ele vai buscar primeiro esses erros. Caso passe, ele vai executar o resto da função que é aqui, que é isso aqui. Então na minha main aqui mesmo, ele vai ser chamado aqui, ó, na publish. Eu vou chamar publish. Dentro da publish, que está aqui, ele vai vir um validate. Agora uma dúvida que eu fiquei foi se essa validate deveria ir para outra classe. Tipo, tem uma classe apenas para validate, mas eu acho que dessa forma aqui esteja correto. Então é isso, basicamente isso. Eu não cheguei a fazer com outros algoritmos porque são bem simples os algoritmos que eu tenho aqui no meu repositório, que é em Python, né? Eu poderia fazer no outro, né? Mas deu muito trabalho, então não consegui fazer, não fiz ainda. Estou fazendo na atividade passada, que foi em grupo, de fazer lá a tela lá ou de fazer um teste lá com um cadastro 1 para N, na verdade. E aqui os códigos são bem simples, tá? Bem simples. Então eu resolvi pegar esse aqui, porque desse aqui eu consegui pegar um código bem simples e transformar num código que fica bem mais legível aqui, ó, usando o fail first e o Theodonesque.